Vamos lá. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco e que a gente tente, nesse tempo que a gente está aqui, eu gosto sempre de imaginar lá a nossa sala de exposição, de palestra, de estudo do SEAS, que a gente sabe que os mentores espirituais, eles preparam o ambiente de todos nós para assistir à exposição, então que a gente consiga se conectar para que a gente permaneça durante toda a nossa semana com esse ambiente gostoso que é a nossa casa lá, o SEAS. Vou compartilhar. E o Gabriel me coloca como co-host para eu poder compartilhar. Gabriel, Só um Gabriel, minutinho, Paula. tá bom. Me embolei aqui com abrir o chat junto. Aí não dá pra ver, sabe? Foi. Oi? Foi. Tá, agora já foi. Estão vendo ali no módulo apresentação? Tá certinho? Socorro. Está sim, Paulo, está ótimo. Então vamos lá. É, o estudo de hoje está no Livro dos Espíritos, na parte segunda, que é intitulada Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Então a gente vai. Kardec fez as perguntas de forma que a gente conhecesse, tentasse entender como que é o mundo espírita, como é a vida no mundo espírita depois do falecimento do corpo, né? E o capítulo 4, que é o que a gente vai ver hoje, trata da pluralidade das existências, especificamente das perguntas 172 a 188. A gente vai falar da encarnação nos diferentes mundos, e da 189 a 196 vamos falar de transmigrações progressivas. Então, a gente vai falar de pluralidade das existências, isso significa que a gente vai falar muito de encarnação, reencarnação, é, encarnação em diferentes mundos, nos diferentes globos, não só na Terra, e como é que ocorrem essas transmigrações de um mundo para um outro mundo. Então, para que a gente, antes da gente entrar propriamente nas perguntas do tema de hoje, é importante a gente é, relembrar e ficar na nossa mente para que a gente entenda e aproveite melhor o estudo de hoje, essas duas perguntinhas. A primeira, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Quer dizer, por que que a gente encarna? E aí os espíritos respondem que é para a gente chegar à perfeição por meio das vicissitudes da existência corporal. Então, chegar à perfeição, a gente nem sabe direito como é que é essa perfeição, mas a gente deve pensar que essa perfeição é a gente. Só um minutinho, gente. Que a perfeição é a gente caminhar para a felicidade. Então, é a gente diminuir cada vez mais o nosso sofrimento. Quando a gente for perfeito, nós também teremos essa felicidade plena. E a gente precisa da encarnação para que a gente passe pela própria prova corporal, para que a gente, através do nosso corpo físico que nos limita, que a gente desenvolva uma série de virtudes, que a gente vença uma série de provas para que a gente possa chegar à perfeição, para que a gente possa entender como é que é a perfeição. E, além disso, dizem os espíritos também que a encarnação tem como objetivo de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Então, a gente também participa da encarnação auxiliando os outros. É preciso que a gente encarne para que a gente viva em sociedade, para que a gente se ajude mutuamente. Então, concorrendo com a própria obra geral, quer dizer, a obra do universo, com o desenvolvimento e progresso do universo, o próprio espírito vai se adiantar. Então, a gente precisa também encarnar para que a gente leve o universo adiante, para que a gente vá nesse sentido progressivo de progressão, de evolução.
E aí Deus, na sua natureza, ele fez com que todos os mundos vão progredir, todas as pessoas nele encarnadas, e dessa forma a gente vê que tudo se encadeia, tudo na natureza é solidário, a gente precisa de todos. E qual é o objetivo da reencarnação? A reencarnação, a gente vem para expiar, para melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde que está a justiça? Então, a gente encarna, a gente não consegue aprender tudo numa única encarnação, a gente comete erros, possivelmente, faz escolhas erradas, e aí a gente reencarna para que a gente expie, e assim se faz a justiça divina. A gente consegue explicar por que que um sofre, outro não sofre, por que que um passa uma prova, o outro não passa. Então, é um dos pilares da doutrina espírita, a encarnação e a reencarnação, e ela é importante para a gente entender essa pluralidade das existências, dos mundos habitados. A outra perguntinha que ainda se refere a essa parte de encarnação, ainda não no nosso tema propriamente, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então, se a gente sabe que uma única encarnação não é necessária para a gente desenvolver tudo que a gente precisa, ainda que a gente não cometa erros, não faça escolhas erradas, a gente não consegue aprender tudo de uma só vez, e aí a gente não chegou ainda na perfeição, naquela felicidade no espírito puro. Então, como é que a gente vai depurar? A gente vai sofrer uma nova existência, vamos encarnar novamente. Para que a gente se transforme espiritualmente, é necessário que a gente passe pela prova da vida corporal. A gente vai estudar, vai se desenvolver, vai se fortalecer, mas a prova mesmo ela é colocada para a gente na vida corporal, para que a gente tenha certeza de que aquilo ali não é mais uma dificuldade para a gente. E a gente sempre conta com muitas existências, então é ilimitado esse número de existências corporais, até que não tenha mais necessidade da gente encarnar, e porque nos tornamos espíritos puros. Essa quantidade, a gente também sabe que de encarnações, ela vai variar de pessoa para pessoa, ela é ilimitada, mas ela também, uma pessoa pode precisar de 1.000 vidas, outra de 50, isso vai variar de acordo com as nossas escolhas, com a nossa vontade de aprender, com o nosso esforço de melhorar. Quanto menos necessidade de reencarnar, menos sofrimento a gente vai ter e a gente vai subindo lá na escala em rumo à felicidade. E essa é, então, a explicação, a gente acaba entendendo como se faz a justiça divina. Bom, a gente, já começando a entrar no nosso tema, essa figura traz para a gente lembrar da imensidão que é o universo. Né? Ele é imenso, é cheio de corpos celestes, de planetas, a gente vê ao alcance da nossa vista mesmo nessa foto, e o que a gente nem imagina que exista porque a gente não consegue visualizar. Mas a gente sabe que são estrelas, asteroides, cometas, satélites naturais, são astros, né? Corpos celestes que orbitam nesse espaço. E quando a gente olha para isso e vê essa imensidão, a gente, mesmo que a gente não acredite em outras vidas ou em vidas fora do nosso planeta, fica difícil a gente imaginar que nós somos os únicos nas condições de uma vida humana, ou de uma vida, né, de um ser vivo, seja o único planeta, seja a Terra. Né? Então a gente entende quando Jesus coloca que há muitas moradas na casa do meu Pai, que a casa do meu Pai é o universo, e quando os Espíritos nos trazem que todos os globos são habitados. Então, explica também porque Deus não iria fazer nada que não tivesse uma utilidade. Então, tudo está encadeado, tudo é solidário e tudo tem uma utilidade, uma finalidade, um objetivo para a gente. Então, a gente sabe, e isso é importante, que todos esses globos são habitados. E para lembrar ainda que a gente tem, além desses globos todos espalhados pelo universo, que é imenso, a gente também lembra que existem vários níveis de mundos. Temos os mundos primitivos, os de expiação e provas, os de regeneração, os felizes ou ditosos e os celestes ou divinos. E não é apenas um de cada, né? A gente sabe que tem
muitos mundos primitivos, muitos mundos iguais à Terra, que a gente ir passar de um para o outro degrau. É uma fase de transição. A gente tem outros, isso também é definido dessa forma de mais para que seja mais didático, para a gente compreenda, mas entre o de expiação e provas e de regeneração, a gente vai ter aquele que está saindo do primitivo e aquele que já está chegando no regeneração, como a gente espera que seja a Terra. Bom, dito isso, feitas essas questões iniciais, para a gente ter bem em mente essa questão do universo grande, imenso, dos diferentes níveis de mundos que a gente sabe através da doutrina espírita, da importância da encarnação e da reencarnação, a gente vai entrar então nas questões do estudo de hoje. Como são questões, em geral, todas, são muitas questões, mas as perguntas são simples, mais diretas, e as respostas também não são muito longas, então a gente vai mais ou menos seguir a ordem, uma ou outra que eu pulei, eu resumi, e vamos comentando as questões para que a gente compreenda melhor. Então, a pergunta 172: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? A gente sabe que não, que vivemos em diferentes mundos, as que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, a Terra provavelmente não é a nossa primeira encarnação, a gente não começou daqui, ainda quando ela era um mundo primitivo, a gente já encarnou em outros mundos, veio para cá, não é a última que a gente está, porque a gente ainda está no mundo de provas e expiações, e a gente sabe que o único espírito puro que a gente teve conhecimento até o momento foi Jesus. Então, todos ainda temos muito que evoluir e que a gente está bem distante dessa evolução. A gente sabe até pelaquela escalinha de mundos que eu coloquei, a gente está ali no segundo nível ainda. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Ou seja, a gente fica mudando de mundos, de planetas, de lugares que a gente possa habitar no universo, ou a gente fica ali naquele planeta muitas vezes. A gente pode viver em muitos mundos, muitas vezes no mesmo globo, se a gente não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Então, enquanto aquele planeta, aquele mundo, ele é útil para nós, de alguma maneira, que a gente está ainda precisando encarnar naquele mundo, a gente vai encarnar outras vezes na Terra ou em outro planeta. Quando a gente já se adiantou, a gente vai passar para um outro planeta mais adiantado. A gente pode, então, reaparecer muitas vezes na Terra, que é o mais comum, e a gente pode já ter vivido na Terra, ir para outros planetas e voltarmos à Terra. Quando a gente fala dessa ida e vinda, a gente vai ver mais na frente que não se trata de retroceder, retrogradar. Embora a gente vá para um mundo menos adiantado, a gente vai com um objetivo e a gente não perde aquilo que a gente já desenvolveu no mundo que estávamos anteriormente. Então, a gente lembra das civilizações egípcias, maias, os astecas, que a gente percebe que eram povos diferentes do resto da população que estava aqui, que abandonaram, que saíram daquele espaço que habitavam e provavelmente não encarnaram mais aqui, ou seja, eles saíram de um mundo que eles estavam, vieram para cá com o objetivo, provavelmente, de trazer o conhecimento deles, precisavam reencarnar num corpo com mais limitações como o nosso, e depois provavelmente retornaram ao país, ao planeta deles ou outro planeta que fosse condizente com o que eles necessitavam. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? A gente precisa viver na Terra? Não, a gente não precisa sempre estar na Terra, mas se a gente não progride, a gente pode ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e talvez seja pior do que ela, que é o que eu estava dando exemplo. Se a gente, como dizem também, que nós estamos passando para um mundo de regeneração e que aqueles que não se desenvolverem, evoluírem o suficiente para acompanharem essa mudança, eles não mais encarnarão na Terra.
Eles vão para onde? Vão para um outro mundo onde eles possam continuar a evolução e ajudar aquele mundo de alguma forma. Pode ser um que esteja ali mais ou menos no mesmo nível que a Terra, ou pode ser um pouco mais atrasado. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Ou seja, a gente já está com uma evolução suficiente para que a gente passe para um outro mundo, para um planeta mais desenvolvido. A gente tem alguma vantagem de continuar habitando a Terra? Não tem nenhuma vantagem, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como qualquer outro planeta. Então, a gente também sabe, Bezerra de Menezes, que já foi convidado, já tem suficiente conhecimento e desenvolvimento moral e intelectual para passar para um outro planeta, ele continua conosco em missão, para nos ajudar por amor a nós, assim como outros espíritos também. Então, só vai ter vantagem, lembrando sempre, se tiver uma utilidade, a gente voltar a habitar a Terra, desde que a gente já esteja apto para ir para outro mundo, se a gente vier em missão para ajudar. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Quer dizer, a gente precisa realmente encarnar? Não era mais fácil tudo isso se a gente vivesse só na condição de espírito? Não, dizem os espíritos, pois ficaríamos estacionados e o que se quer é caminhar para a perfeição e para a felicidade. Aí a gente lembra lá a pergunta do início do estudo de hoje, né? Um dos objetivos é o quê? É que a gente da encarnação é o quê? Que a gente passe pelas vicissitudes do nosso corpo físico. Então, mesmo que a gente não faça escolhas erradas, a gente precisa encarnar para que a gente passe essa limitação, para que a gente tenha as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, de forma que a gente passe bem por essas dificuldades, que a gente passe encarando como uma oportunidade. Senão, a gente vai ficar na condição de espírito, onde é mais fácil, onde a gente não tem a influência da matéria, a gente pode aprender, a gente evolui na condição de espírito também, mas a gente precisa ir para o local que a gente vai colocar aquilo em prova, que a gente vai andar pelas nossas pernas mesmo. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar nesse sem que jamais aí tenham estado? Ou seja, tem espíritos que encarnam na Terra, já encarnaram em outros mundos, já estão no caminho deles de evolução, eles podem vir encarnar na nossa Terra, no nosso planeta, sem que jamais eles tenham vindo para cá, ou seja, dá a entender que eles não têm uma rede aqui, né, de pessoas que ele precisa fazer resgates ou é, outro tipo de provas, necessidade de encarnar junto com essas outras pessoas. Então, ele vem de um outro planeta. E os espíritos dizem que sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, a gente vai fazer no outro. Então, por um lado, não adianta a gente fugir querendo sair da Terra, que a gente fica sempre é, criticando muitas vezes, dizendo que é um planeta onde só tem gente má, gente que quer guerra. Não adianta, porque a gente, enquanto a gente não atingir um determinado grau de evolução, a gente não vai passar para um mundo muito diferente da Terra. Então, o que a gente não fizer aqui, a gente vai fazer em outro. E é possível que venham outras pessoas, como, por exemplo, a gente vê no livro Transição Planetária também, falando dos habitantes de Alcione, que se ofereceram para vir, eles não têm comprometimento com a Terra, mas se ofereceram para vir, se comprometeram voluntariamente para nos ajudar nesse momento da nossa transição. Então, eles são espíritos perfeitos, mais adiantados? Talvez nem não, talvez sejam mais ou menos do mesmo, um pouquinho além, né? Porque eles vêm com a missão de nos ajudar, trazendo conceitos, trazendo ideias novas e de evolução, de progresso. É, mas o que eles não fazem lá no mundo deles, eles estão aqui nos ajudando e evoluir, continuando na evolução deles também. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez, muitos e em graus diversos de adiantamento. Então, a gente sabe, tem essa informação também, que tem habitantes do nosso planeta que estão aqui pela primeira vez,
com algum objetivo de nos ajudar, de se adiantar, de se ajudar. E a gente pode reconhecer, por um indício qualquer, que um espírito está pela primeira vez na Terra. A gente volta àquela questão. A gente precisa reconhecer, não somos todos seres, participamos da humanidade, né, seres humanos. A gente precisa saber quem é de um planeta X ou Y. É a resposta dos espíritos. Nenhuma utilidade a gente teria em saber se um está encarnando aqui a 10 vezes, o outro a 2, o outro é a primeira. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar por todos os mundos existentes no universo? Então a gente já sabe que chegar à perfeição significa a gente chegar à felicidade suprema, embora isso seja difícil da gente compreender. Muitas vezes a gente tem até uma ideia errada dessa felicidade. A gente busca para nós uma felicidade que não é essa felicidade duradoura, mas a gente precisa passar por todos os mundos, todos aqueles que estão no nível da Terra, todos os que estão, que já a gente passa, começa num mais atrasado, vai para um mais adiantado, mas a gente precisa ir a todos eles. Não, né? Muitos são os mundos que correspondem, têm a mesma escala ali correspondente. Então, saindo de um, o que que a gente vai fazer no outro se é mais ou menos do mesmo nível que a Terra? Não faz muito sentido isso. A gente precisa encarnar em diferentes mundos quando a gente se adianta um pouco mais ou quando a gente se não cabe mais a nossa encarnação no planeta que nós estamos, então a gente precisa e para um outro para ajudar ali. Da mesma forma que lá os habitantes de Alcione, eles vêm para cá com um objetivo, não porque eles acham que o planeta dele está muito ruim, eles querem sair de lá correndo, ou porque eles querem experimentar por curiosidade outro planeta. Não é isso. É porque tem que sempre ter um objetivo. Então não adianta, a gente não precisa ir a todos. A gente vai de acordo com a nossa evolução. Em cada encarnação no mesmo globo, o espírito ocupa uma posição diferente das anteriores. Então, a gente não vem sempre com a mesma prova, sempre com a mesma tipo de vida, a gente vai variando de posição para que a gente possa adquirindo conhecimento, experiência, vivência em cada uma daquelas situações. Então, nessas diversas posições, aparecem outras ocasiões da gente adquirir experiência. E aí a gente explica essa pluralidade de existências no mesmo globo. A gente vai realmente encarnar diversas vezes em um único globo, porque a gente vai ali errar, a gente vai acertar, a gente vai ter condições de aprender naquele planeta, naquele globo que a gente está habitando, mas a gente não precisa sair para ir para outro igual, porque existem muitos do mesmo nível de evolução. Então, seria, por exemplo, a gente só mudar simplesmente porque eu não estou mais gostando da Terra, a Terra tem muita guerra, muita maldade, a gente não vai para um superior, a gente vai para o mesmo planeta. E se a gente mantiver as mesmas questões, a gente só vai estar mudando ali de escola, mas não vai estar mudando de ano, a gente não vai progredir na escola da vida, né? Como se a gente estivesse sempre fazendo o mesmo ano. Então, essa questão a gente pode reencarnar em diversas existências no mesmo globo. E o ideal é que a gente avance todos juntos. Nós somos um grupo de espíritos que encarnamos, que vamos passar pelas mesmas provas, claro que de maneira diferente, cada um passa de uma certa forma por aquele problema, mas é ideal, a gente faz laços de amizade, então o ideal é que a gente realmente se ajude para que a gente progrida junto e para que o nosso planeta melhore, a gente não precise sair dele para outras experiências melhores do que a gente passa aqui atualmente. A pergunta 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior onde já viveram? A gente está na Terra, a gente pode encarnar em outro inferior?
Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meios de se adiantar. Então, o caso, por exemplo, dos habitantes lá de Alcione, que estão vindo numa missão, não é uma super missão, mas é uma missão individual de nos auxiliar, de auxiliar o progresso, e isso acontece também, como a gente já falou, com espíritos que precisam passar para um outro, deixar aquele planeta que está se adiantando. Então, eles vêm para um outro, vão auxiliar esse mundo e receber o que eles precisam de conhecimento para alcançarem aquele mundo novamente ou outro. Mas não pode ser também mas não pode ser também por expiação, que é o que eu estava falando. Não pode ser, ali na 178, na primeira resposta, eles dizem que sim, quando em missão, então para um planeta, um local mais adiantado. Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes, que é o que a gente fala com os exilados de Capela, civilização egípcia. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Quando estacionam por terem falido em suas missões ou provas, recomeçarão as existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Então, o que a gente aprende, o que a gente conserva de inteligência, de conhecimento, a gente não vai perder, ainda que a gente vá para um mundo inferior. O que vai acontecer é que a gente vai provavelmente sofrer questões até da natureza que talvez no mundo que a gente habitava já não tivesse. Então a gente sofre, a gente se limita pelo corpo físico, a gente limita pelas questões do planeta que a gente está sendo exilado, mas a gente ali vai ter oportunidade também de aprender. Então a gente vai recomeçar essa existência num outro planeta inferior, porque aquilo vai ser conveniente para a nossa prova que a gente vai passar, mas a gente não vai perder o que a gente já adquiriu. A 179, os seres que habitam o mesmo mundo têm todos o nível de perfeição? A gente até observa isso. A gente sabe que não, que uns espíritos são mais adiantados do que outros. Na média, somos todos muito parecidos em questões espirituais, em erros, em melhoras, mas a gente percebe isso, que uns espíritos são bem mais adiantados, outros já adquiriram qualidades e virtudes que nós não temos, mas nós também adquirimos outras que aquele primeiro não teve ainda. Então, a gente percebe essa mesclagem de, de nível de espíritos. Passando desse planeta para outro, a gente conserva a inteligência que a gente tinha adquirido? Claro, né, gente? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Ela pode, porém, acontecer que ele não disponha dos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade das condições do corpo que tomar. Então, a gente sabe que o nosso próprio cérebro ele é limitado, a gente não desenvolve tudo que a gente pode, até cientificamente falando, então, se a gente vai, dependendo do corpo que a gente habita, mesmo que a gente tenha uma inteligência muito grande, a gente tem essa inteligência limitada, mas ela não se perde. A gente vai manter essa inteligência, tanto que a gente sabe, né, de espíritos que encarnam com problemas mentais e ele não vai, quando ele desencarna, ele vai voltar. Ele pode ter sido uma pessoa inteligentíssima, mas que usou essa inteligência para o mal. Ele provavelmente reencarna na Terra ou em outro mundo com uma limitação até maior do que a gente tem. Mas quando ele desencarnar novamente, aquela inteligência está preservada. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Então, a gente mantém os nossos corpos mais ou menos parecidos? É fora de dúvida que tem corpos, matéria, né? Porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo conseguintemente de muitos graus essas moradas. Então, diferentes moradas de diversos graus,
com corpos adaptados à evolução de cada mundo, mas corpos, de certa forma, semelhantes. Lá na pergunta 56 e 57 do Livro dos Espíritos, para ficar mais clara essa questão dos corpos semelhantes nos diferentes mundos, Kardec pergunta para os espíritos se é a mesma constituição física nos diferentes globos. Quer dizer, os globos têm a mesma constituição física, os mesmos elementos químicos, físicos ali atuando. É, e aí os espíritos respondem que não, de modo algum se assemelham em constituição física. Não, aí ele continua a pergunta, não sendo uma única constituição física dos mundos, e os seres que habitam, eles também vão ter organizações diferentes, quer dizer, vamos ter corpos com organizações diferentes, os espíritos respondem que, sem dúvida, a gente pode e deve ter corpos diferentes daqueles que a gente tem na Terra, as necessidades. A gente hoje precisa, para viver no nosso planeta, a gente precisa de água, de oxigênio. Então, a gente só consegue imaginar uma vida com essas duas necessidades básicas. Mas a gente pode imaginar, e os espíritos afirmam isso para a gente, que em outros planetas, em outros mundos, que a gente possa ter outras necessidades diferentes da que a gente tem aqui. Então, a gente talvez não precise do oxigênio, precise de um outro tipo de elemento para que a gente possa respirar, e etc. Kardec dá até o exemplo, o Kardec não, desculpa, os espíritos na resposta, eles falam até que se a gente nunca tivesse visto um peixe vivendo dentro da água, a gente não imaginaria que existiria vida dentro da água, porque a gente não consegue respirar dentro da água, né? Então, a gente pode ter corpos que sejam, de certa forma, semelhantes, mas podem ter constituições físicas diferentes. Na Revista Espírita, de março de 1858, Kardec ele leva esse assunto, discute um pouco mais sobre esse assunto, ele traz algumas outras informações sobre esse assunto. Ele diz, olha, em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino, julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos, quer dizer, será que Deus faz todo mundo tão igualzinho à constituição material, né? Claro que, como espíritos, nós somos criados iguais, simples e ignorantes, mas a constituição física, ela precisa ser exatamente igual? Por que então não admitir que os seres possam ser constituídos de maneira a viver em outros globos, em um meio totalmente diferente do nosso? Nada prova que não possam existir organismos apropriados a um meio ou a um clima qualquer. Então, às vezes, a gente olha lá um planeta que é super deserto, que não tem nada de água, e como a gente tem que estudar e fazer as nossas hipóteses e pesquisas em cima do que a gente conhece, a gente não consegue imaginar que exista vida naquele local completamente deserto. Mas pode ser que exista, pode ser que para lá tenham outras necessidades, que aquilo não seja sentido daquela forma. Todos os mundos são habitados, é a pluralidade dos mundos, por seres corporais, por matéria, apropriados à constituição física de cada globo, que entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Então, o mesmo corpo físico também vai se desenvolvendo, vai perdendo os limites que a gente tem. O espaço é povoado de seres inteligentes. Então, aquele mundo lá daquela primeira foto, daquela primeira figura que eu mostrei, a gente imagina que isso é povoado de seres inteligentes. É possível conhecer o estado físico e moral dos diferentes mundos? A gente consegue saber como que esses estado físico e moral dos diferentes mundos? E aí Kardec, ele faz uma nota dele dizendo que a gente tem muita dificuldade de conhecer esses graus de adiantamento de outros mundos. A gente consegue responder de acordo com o nosso grau de adiantamento. Então, para a gente é fácil compreender o que seria um mundo como o da Terra ou pior do que a Terra, mais complicado, mais sujeito às intempéries da natureza,
até com mais maldade, mas a gente entender e compreender um mundo mais adiantado é extremamente difícil. Um mundo perfeito, um mundo de total harmonia e paz é complicado para a gente. Então, Kardec coloca alguns pontos que a gente pode imaginar como seja, que com base nos que os espíritos nos trazem, a gente pode imaginar o que seja um mundo mais adiantado, onde se desconheceria guerra, ódios, discórdias. Então, ele diz que à medida que o espírito evolui, o corpo que o reveste se aproxima da natureza espírita. Então, a gente começa a evoluir ali também quase que só espírito. A matéria é menos densa nos mundos adiantados, deixamos de rastejar pela superfície do solo, menos grosseiras são as necessidades físicas, não sendo mais preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre com outras percepções. As paixões animais se enfraquecem. O egoísmo cede lugar à fraternidade, ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. Aperfeiçoamento moral e encaram a morte sem temor como simples transformação. Então, quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes, a gente tem menos sujeito a doenças mesmo, né? A desorganização. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a gente tem que dominar, e essas paixões também não nos fazem mal, a gente não sente mais aquilo, aquela raiva, aquele ódio. A duração da vida nos diferentes mundos parece então guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um. Se a gente não tem tantas coisas que possam atingir a nossa vida física, a gente tende a ter uma vida física maior, mais longeva. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância, ou seja, como é que é essa questão? A gente muda de mundo, a gente tem também essa questão da infância. Em toda parte, a gente precisa, em toda encarnação, vai precisar de algum período de infância, mas não é em toda parte que ela vai ser tão obtusa como a do nosso mundo, que demore tanto, que precise de tanto tempo. Ela pode ser mais rápida. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde ele passa a habitar? Eu posso escolher, eu quero morar na Terra ou eu quero habitar outro planeta? Nem sempre a gente vai ter essa escolha, a gente tem sempre que lembrar que vai ser o melhor para que a gente possa desenvolver e reparar. Então, a acessibilidade dos mundos vai depender do nosso grau de evolução como espíritos e como tudo. Quanto mais a gente tiver o nosso livre-arbítrio bem exercido, a gente vai poder escolher melhor o que a gente quer e entender melhor onde vai ser bom a gente encarnar para nós mesmos. Então, os mundos eles também estão sujeitos à lei do progresso, os mundos sofrem transformações, nós já fomos um mundo primitivo, estamos a caminho de regeneração, e a Terra vai se tornar um paraíso quando os homens e mulheres que habitam o nosso planeta se tornarem bons. A gente também é interessante observar que se o espírito é claro que ele mesmo que ele não possa escolher o mundo, ele pode pedir, ele pode pleitear aquilo, mas se ele nada pede, o que vai determinar é realmente o grau de elevação dele. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito. A gente vai se adiantando, e aí como é que fica o nosso perispírito? Tem mundos que o envoltório perispiritual se torna tão etéreo que para nós é como se ele nem existisse, que esse é o estado dos espíritos puros, né? Quase que tudo se confunde ali. Não existe uma demarcação separando as últimas encarnações e o espírito puro, como tudo é processo, não é nada repentino, na natureza nada é de uma hora para outra, e assim também com nossa evolução espiritual, a gente vai aos pouquinhos, às vezes a gente nem percebe o quanto que a gente já aprendeu, quando a gente para, anos depois é que a gente olha
e ver quanto que a gente aprendeu. Então, essa evolução, ela é sem demarcações, né? Não são anos de escola, passei para o primeiro ano, agora já estou no segundo ano. Não é dessa forma. Principalmente quando a gente vai chegando lá no topo da nossa escala espírita, que a gente está quase lá no espírito puro, então é tudo muito sutil, não tem uma demarcação. A diferença entre um estado e outro vai se apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos, a gente troca de mundo, a gente sabe que também precisa trocar de perispírito, porque é diferente, né? O próprio, se a gente tem uma configuração, uma constituição física diferente, a gente vai precisar de um perispírito diferente também. Então, ela não pode não ser a mesma. Então, ela não é a mesma, é mais ou menos etérea, passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Então, não é algo demorado, a gente vai precisar desse revestimento novo para encarnar num outro mundo, mas isso não é um processo demorado. Os espíritos puros, eles habitam mundos especiais ou eles se acham no espaço universal, em todos os lugares, sem estarem mais ligados a um mundo do que outro? Eles habitam certos mundos, sim, mas eles não ficam ali presos, eles têm a liberdade que eles querem, que eles precisam, para que eles estejam em toda parte que eles quiserem. Mas há os mundos dos espíritos puros. Bom, passando agora para o segundo tema, que é transmigrações progressivas. Transmigrações, né, a gente fazer essa migração entre planetas, a gente vê que o próprio título já nos traz que elas têm que ser progressivas. Então, desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Então, lá na sua origem, a vida do espírito ela também é mais instintiva do que raciocinada, né? Ele mal tem consciência de si, dos seus atos, então é como se fosse uma infância. A primeira encarnação, no estado da alma, ainda é de infância, ainda não está ali entendendo e só pouco a pouco que a inteligência vai desabrochando. O desenvolvimento de paixões, quando a gente começa a sentir essas paixões, ódio, raiva, egoísmo, isso reflete um certo desenvolvimento. A gente está pensando, é um desenvolvimento, mas não a perfeição, pois são sinais de atividade. A gente sabe que aquilo é uma atividade, a consciência do que sou eu, do que me faz bem, do que me faz mal, mas a gente não é. Isso não quer dizer que a paixão reflita a perfeição, apenas o desenvolvimento de alguma inteligência. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Então, passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, com o espírito se desenvolvendo, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição. Diferença para o espírito, a única diferença, então a gente passa por esses estágios de infância, de amadurecimento, de espírito mais maduro, como a gente passa na nossa vida física. A diferença é que no espírito não tem declínio, a gente não tem envelhecimento, né? Olha, coisa boa, né? A gente só vai progredindo realmente, amadurecendo. A vida, então, tem início, mas não tem fim. Tempo muito maior para a gente passar da infância ao completo desenvolvimento. A gente exige um tempo grande, né? Não é como a nossa infância ali de até 12, 13, 14 anos e depois para a adolescência, é um tempo muito maior para a gente, o que a gente considera como infância espiritual. E esse progresso, como a gente viu, vai se realizar em diferentes mundos, com uma série de existências corpóreas, que são as oportunidades da gente melhorar e progredir. Pode alguém, por um proceder impecável da vida, transpor todos os degraus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar pelos graus intermédios? Ou seja, a gente é, transpõe em uma encarnação, a gente tem uma vida reta, fizemos escolhas corretas,
evoluímos naquela vida, tudo certinho, mas a gente dali, em uma encarnação, a gente passa para espírito puro. Não dá tempo, né? A gente não consegue fazer isso, a gente precisa de mais encarnações, porque o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Então a gente ainda não tem ideia, a gente acha que conhece o que é ser perfeito, a gente vê algumas pessoas que a gente até realmente, de fato, acha que já são perfeitas, que já estão mais evoluídas, mas os espíritos dizem que ainda estão longe da perfeição. Há qualidades que se lhes são desconhecidas e incompreensíveis poderá ser tão perfeito quanto comporta sua natureza terrena, mas isso não é perfeição absoluta. Então, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, menos longas e penosas serão as provas que se seguirem. Então, a gente precisa de muitas encarnações, não tem como, a gente está longe dessa perfeição. A gente precisa também, com essa resposta, olhar que a gente às vezes acha que o outro é perfeito, a gente endeusa aquela pessoa, não olha as outras coisas, esquecendo que ele é um ser humano talvez mais adiantado do que nós, mas que ainda vai passar por muitas outras encarnações. Pode ter evoluído muito naquela vida, mas ainda vai ser necessário. Então, ele ainda tem coisas para aprender, coisas para reparar. Então, a gente precisa passar por todo esse processo. A gente não vira adultos e amadurecidos de uma hora para outra. A gente não cura as nossas doenças de uma hora para outra. Então, a gente não pode dar um salto e tornar-se espírito puro de uma hora para outra. Mas a gente também sabe que essa caminhada progressiva vai ser menos penosa se a gente conseguir evoluir o máximo que a gente puder naquela vida que a gente está. Então, a gente precisa progredir em todos os campos, o que seria impossível também em uma única encarnação. A gente aprender toda a parte moral e intelectual, provar isso, né, nos tornarmos fortes com essas escolhas, com esses conhecimentos, seria muito difícil. A gente pode, na vida presente, preparar uma existência futura melhor, de menos amarguras. Isso a gente pode, já sabendo tudo que a gente sabe. Em novas existências, o espírito só se rebaixa com relação à sua posição social. Então, a gente não retrograda, a gente pode vir numa posição social menos privilegiada, ou pior, outra melhor, mas a gente já viu que não esquecemos a nossa inteligência, o nosso conhecimento que a gente adquiriu. A alma de uma pessoa de bem não será, em uma nova encarnação, uma pessoa perversa. Quando a gente realmente aprende, aquilo está guardado conosco. Mas a alma de uma pessoa má pode tornar-se uma pessoa de bem. Então, isso é importante também que a gente tenha em mente. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será molde a fazer que certas pessoas perseverem no caminho do mal, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde, que é aquela desculpa espírita, né? Ah, eu já sei disso, mas eu já sei que eu tenho tantas encarnações, então eu não posso aproveitar um pouquinho a minha vida que está boa aqui agora e deixo essas outras coisas para a próxima, né? Tem gente que a gente ouve falar isso aí, quero aproveitar, a vida é uma só, né? Depois eu faço o que acontecer. E a gente sabe que não, né? A gente só vai estar aumentando os nossos débitos porque a gente está deixando escapar uma oportunidade de progresso. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida moral, material seja uma espécie de crisol, lugar para experiências ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Então, ou seja, Kardec está ali dando uma definição, né? Então, a existência corpórea ela é uma espécie de lugar para a gente desenvolver experiências, um depurador, é isso mesmo? E os espíritos respondem que sim, é exatamente isso, eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem, porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações e depurações, atinge a finalidade para que tendem. E aqui no último a gente encerrou ali as perguntas, o tema, mas o livro dos Espíritos é um livro muito técnico, é um livro de estudo, mas a gente sempre, depois do estudo, temos que tentar trazer para a nossa reflexão. O que que a gente pode fazer com tudo isso que a gente conhece, né? O objetivo da encarnação, da reencarnação, a pluralidade das existências, dos mundos, como é que isso se processa,
o que que a gente pode e o que a gente quer? A gente quer paz no mundo, a gente quer chegar nesse mundo de regeneração. Então, como eu vou utilizar esse conhecimento todo para que a gente tenha essa paz? Então, eu gosto muito da pergunta e da resposta de São Luís. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Que às vezes a gente passa por essa dúvida, isso aqui nunca vai dar certo, né, na Terra, a gente não vai conseguir sair, é guerra para todo lado, é ódio, é violência. E aí São Luís nos traz que o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grau que houver semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que dos bens deste mundo, a fonte de todas as suas alegrias, terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Então, essa resposta, ela chama a gente para entender que a gente só vai reinar aqui o amor e a justiça quando espíritos bons habitarem. E o que que eu estou fazendo como ser humano? Eu só estou criticando o planeta que eu vivo, a cidade que eu vivo, eu estou entendendo que esse é o melhor para mim, é o que vai ter maior utilidade. Eu só critico aqueles que eu vejo que são violentos, mas eu estou observando a violência em mim, eu estou observando essa melhora também para que eu possa influenciar esse exemplo para os outros. Eu estou agindo por amor, eu estou conseguindo realmente olhar o mundo como uma oportunidade de encarnação. Então, são essas questões que eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho com base no que a gente já tem de conhecimento e que a gente viu aqui no estudo de hoje. Muito obrigada, Paula. Obrigada.